Outra reportagem que acaba de chegar. Uma mulher fica irritada com a presença de pessoas em situação de rua perto da casa dela. O que ela faz? Ela tenta ajudar essas pessoas? Não. Ela pede a ajuda da prefeitura, auxílio da prefeitura? Não. Ela toma uma outra atitude. O que ela faz? Ela faz uma obra, contrata um pedreiro e pede para que esse pedreiro jogue cimento na calçada com cacos de vidro. A moradora manda concretar pedaços de vidro na calçada. Isso aqui no estado de São Paulo, na região de Campinas. Nós vamos até lá. Tem um detalhe nessa história. Ela faz tudo isso para impedir que moradores em situação de rua se deitem ali, ao lado da casa dela. Mas você vai reparar uma coisa interessante, que a calçada não é dela. Esse espaço não é da casa dela, é do vizinho. A calçada é do galpão de uma empresa. Ela fez essa obra sem qualquer autorização dos donos. O repórter Guilherme Mireta correu lá para trazer essa notícia pra gente. Vamos ver, balança. O fato perigoso e desumano, como os vizinhos definiram, chamou a atenção dos moradores desse bairro em Campinas, no interior de São Paulo, e gerou muito desconforto e até conflito. Ela errou, né? Porque isso não se faz. As fotos tiradas pela própria vizinhança mostram o quão perigoso e impensável foi essa atitude. São vários pedaços de vidros que foram fincados e concretados na calçada de uma empresa, mas não foram os proprietários que mandaram fazer isso. O pessoal aqui que passa aqui, né, viram isso aqui e foi comunicar a gente, né, perguntando se a gente mesmo tinha feito isso. Isso aí é desumano que fizeram, né? Então a gente veio, olhou, falou, poxa, complicado nessa situação. Aí foi onde a gente recorreu para poder fazer com que isso fosse eliminado daqui, né? Caso que foi parar na polícia. Os donos da empresa fizeram um boletim de ocorrência e colocaram esse aviso isolando a área. Cuidado, perigo, obra irregular feita pela casa vizinha, número 84. Fez por conta própria, não informou a gente sobre isso. A situação séria repercutiu tanto entre os moradores do bairro e a polícia da cidade que o resultado foi esse. Rapidamente a moradora mandou tirar os vidros. Esse vídeo, gravado por um homem que passava pela região, mostra o momento exato que a senhora paga o rapaz que foi contratado para tirar os cacos. Tudo foi limpo na noite de ontem, às pressas. Mas e o motivo disso tudo? Segundo os vizinhos, a senhora que mora nesta casa se incomodou com o fato de, vez ou outra, uma pessoa em situação de rua dormir aqui nesse espaço. Se irritou e pediu, sem mais nem menos, que uma pessoa concretasse alguns pedaços de vidro, exatamente como ficam no muro da casa dela. Mas olha só o perigo que isso poderia causar. Fica bem num ponto cego para quem vem dessa direção. Imagina só um senhor idoso, uma criança ou até mesmo um animal, um cachorro ou gato pisar aqui. Poderia acontecer um acidente fatal. E foi esse fato que incomodou tanto os moradores aqui da região. Traz um risco, né, para as crianças que passam para a escola. Tem a escola do André Forte aqui do lado aqui. Então a gente vê que passa bastante criança aqui e de repente tá brincando, acaba entrando aqui e caindo nisso aí. Aí imagina como é que não fica. Os próprios moradores do bairro ficaram indignados pelo motivo de tamanha irresponsabilidade. Hoje em dia a dificuldade está muito grande, né? Casa caindo, tudo, né? Então muita gente às vezes acaba dormindo na rua porque não tem condições de pagar moradia. Então acho que a gente não pode fazer isso, né? Porque a calçada é uma coisa que é da rua. Seu Sebastião, de 84 anos, mora aqui há décadas e anda por essas ruas todos os dias. Ele agradece por nada de grave ter acontecido. Graças a Deus já tiraram então, né? Até ontem de noite eles tiraram. Mas será que a moradora podia ter feito isso? O xerife do consumidor responde pra gente. A calçada é pública. O proprietário ou o inquilino precisa cuidar e preservar da calçada para dar a segurança que o pedestre, que o cidadão precisa. Todo e qualquer obstáculo colocado em uma calçada é de inteira responsabilidade de quem o fez. E se for comprovado que ela realmente colocou os cacos de vidro na calçada do vizinho para prejudicar o morador de rua, ela vai responder. Comprovadamente, ela responde por crime previsto no artigo 132 do Código Penal, onde ela coloca em risco iminente a segurança e a vida do outro.
Nós tentamos conversar com a moradora, mas ela não quis falar conosco. Palavrinha, um minuto. É rapidinho. Há um tempo, a empresa instalou esse portão com o intuito de impedir que as pessoas dormissem ali, mas a grade foi furtada. Eles têm um projeto de expansão da firma e logo essa área será ocupada, mas tudo poderia ser resolvido na conversa, o que eles fizeram, mas sem sucesso. A gente já tinha conversado com ela sobre isso, né? Que a gente já está fazendo um ajuste aqui, mas ela não aguardou esse tempo. Então aí ela acabou por conta própria fazendo essa situação aí. Felizmente durou pouco e ninguém se machucou, mas que pegou mal para a vizinha, isso pegou. Ela tá errada, né? Eu acho que nem a planta aí, o jardim, ela pode plantar, né, em frente. Mas jogar caco, quebrar garrafa e depois encimentar, né? Só porque uma pessoa dormiu à noite. Bom, a grande verdade é a seguinte. Os vizinhos meteram uma placa ali e falaram que foi a vizinha da casa tal que fez essa obra irregular. A senhora, talvez... Que pensamento foi esse? Que ideia foi essa? Só que quando ela olha para as autoridades, as nossas autoridades fazem as mesmas coisas. Ué, não teve aqui em São Paulo, não concretaram, não foi uma parte ali no Anhangabaú que colocaram pedra? A gente está sempre falando... Aí, tem gente que em casa vai falar assim, Gotino, mas eu queria ver se tivesse um morador de rua dormindo ao lado da tua casa. Mas é assim que você resolve o problema do morador de rua? É óbvio que é um incômodo para todos, inclusive para o morador de rua. Ou você acha que o morador de rua está na rua porque ele quer, ele gosta, ele optou por isso e ele quer viver essa vida para todo sempre? Só que não é dessa maneira que você resolve. Você tem que chamar as autoridades competentes. O problema é que as autoridades competentes muitas vezes estão dando péssimos exemplos. Embora isso tenha acontecido em Campinas e a concretagem que colocaram pedra que foi aqui em São Paulo. Mas, ô Lombardi, essa mulher, ela colocou em risco a vida das pessoas. Você colocar caco de vidro no chão, as pessoas costumavam colocar antigamente, não sei se ainda usa, muro, né? Colocar no muro em cima, concretava e colocava vidro, como se fosse uma lança, para impedir que a pessoa pulasse o muro. Essa mulher colocou no chão. Se a pessoa, você vai passear com o seu cachorrinho, o cachorro deu uma entrada, pisou, se machucou, cortou. Uma criança, um idoso, um senhor, qualquer pessoa. A senhora está indo na padaria, está andando pela calçada, aí ela colocou o pé dentro porque ali não é bem a calçada, é no terreno da empresa ao lado. Então ela não concretou a parte pública. Olha lá, ó, ela colocou caco de vidro nessa espécie de garagem. Agora já cimentaram, tiraram tudo, já colocaram até um portão. A atitude dessa senhora foi totalmente errada, nota 0 para ela. Você sabe que quem poderia processá-la por invasão é o dono desse canto ali, que é uma empresa. O resto, os vizinhos é que fizeram e denunciaram, aí a empresa se movimentou, tirou tudo. Como você disse, a cabeça dela está naquele tempo do muro. Antigamente as pessoas faziam muito isso. No muro, quebravam as garrafas mas e no colocavam muro tudo bem, né? em cima para exatamente não pular. No muro eu não vejo problema. Mas é a cabeça dela. No fim ela colocou no chão e é terrível isso. Uma outra coisa que me chama a atenção é o seguinte, ela está incomodada com um morador em situação de rua que está dormindo ali, mas o terreno nem é dela. Ela foi lá e fez uma obra no terreno do vizinho. Tanto é que o pessoal, colocou que a obra irregular realizada pela vizinha. Então, ela não poderia ter feito isso. Gente, chame as autoridades competentes. Não tente você resolver os problemas que não te pertencem. Gotino, mas incomoda. Incomoda, resolva da maneira correta. Porque se você resolver de outra maneira... Olha, se o vizinho quiser aqui encrencar, vai encrencar. Porque ele poderia dizer o seguinte, foi invasão, você invadiu o meu terreno, colocou vidro no meu terreno, pô, eu vou te processar. O Duriel percebeu bem, dá uma olhada aqui, ó. Ela gosta de vidro no muro, ó. A casa dela já tem vidro no muro, ó. Ó o vidrinho aqui, ó. Aí ela falou, poxa, eu coloco no muro, eu ponho no chão também. Olha, não pode, ó. Repara que não é Pode encher a tela com essa foto, ó. Pode tirar a frase, por favor, ó. Ela não colocou vidro na calçada, no passeio, na rua. Ela colocou dentro do terreno. Por quê? Porque vira e mexe uma pessoa encosta ali para dormir, para descansar, tem um recuo ali. Mas ela não poderia ter feito isso por livre e espontânea vontade, ela tinha que ter primeiro conversado com o vizinho e depois chamado as autoridades competentes, que deveriam resolver o problema dos moradores de rua de uma maneira correta, né?
Porque hoje a gente tem muita gente morando na rua, principalmente depois da pandemia. E essas pessoas precisam receber uma atenção e precisam ir para um lugar onde elas têm acesso, né, a cama, roupa, cobertor, porque o problema do morador de rua é realmente uma situação bastante complicada, um drama social vivido por um país pobre. Essa é a grande realidade.